Chegou os dois. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite, senhoras e senhores visitantes. A todos aqueles que nos acompanham também pela TV Câmara, através da internet. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Hoje a gente tem uma tribuna excepcional, pedido dos vereadores para fazer uma audiência diretamente com os responsáveis da empresa concessionária Sabesp de água e esgoto. A gente tem, como sabido por todos, tido bastante reclamação na rua de diversas origens, né? E há algum tempo a gente vem solicitando o pessoal da Sabesp que possa vir aqui também esclarecer as dúvidas dos vereadores e falar também um pouco do trabalho que é exercido na cidade. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do senhor José Márcio Carioca, que é o gerente de divisão da Sabesp, e também ao Bernardo da Silva, que é o encarregado do posto de operação aqui de Águas da Prata. Então, quero deixar a tribuna livre aqui para o seu José Márcio Carioca, fazer uma explanação geral do serviço da Sabesp, como é que está o andamento atualmente, né, da empresa, se tem alguns projetos, falar do dia a dia e dos serviços na cidade, e após esses 15, 20 minutinhos a gente abre para os vereadores fazerem os questionamentos, né, tirar as dúvidas. A gente pode também nesse tempo pegar algumas dúvidas do pessoal que está presente para poder tentar, nesse momento de hoje, né, até as 8 horas da noite, a gente poder esclarecer e deixar tudo bem explicado. Então, por favor, senhor José Márcio Carioca, faça uso da tribuna. Mais uma vez, muito obrigado por ter comparecido aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. A pessoa de cumprimento toda a mesa diretora dessa sessão. Boa noite, vereadores. Boa noite, senhoras e senhores. Bom, primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de podermos estar aqui para esclarecer alguns problemas que houve nesses últimos meses em Águas da Prata e quais são os planos que nós temos para que esses problemas não voltem a acontecer. Nós tivemos um período que a gente fala de interstícios de contratos, em que nós encerramos um contrato de uma terceirizada e, por questões de lei, quando a gente faz um contrato no setor público, você tem que obedecer diversos prazos, né? Você não pode iniciar uma licitação sem terminar outra, você não pode desrespeitar prazos processuais, e sempre que existe qualquer recurso de qualquer empreiteira, pronto, né? No setor público a gente não sabe quando que esse contrato termina. E, em função disso, você fica num espaço de tempo sem condições de atender as demandas que normalmente você tem. Então, nesses últimos 2 meses, principalmente, nós ficamos sem a empreiteira que faz os serviços de manutenção e de tapa-vala, em Águas da Prata. Bom, em outubro, novembro, nós conseguimos finalmente assinar o contrato. Existiam muitas valas para serem feitas e, neste momento, todas que estavam em atraso foram refeitas e, pelo menos a perspectiva que a gente tem é que daqui para frente a gente consiga tapar as valas num tempo adequado e com a qualidade adequada. Esse é o compromisso que a gente tem. Nós não temos mais nenhuma vala antiga e nós só temos as valas que são abertas durante o dia. Valas sempre serão abertas, porque vazamentos sempre ocorrerão, sempre, em qualquer lugar do mundo. O que a Sabesp tem que fazer é tapar no tempo adequado e com a qualidade adequada, e esse é o nosso compromisso. O outro problema que nós tivemos também nos últimos tempos em Águas da Prata foi a questão de algumas faltas de água e de baixas pressões em algumas regiões da cidade. Isso ocorria por um problema que nós tínhamos no filtro da nossa estação de tratamento de água, que, enfim, de tempos em tempos isso ocorre. A gente tem que trocar todo o material filtrante para garantir a qualidade da água, que foi feito há 15 dias. O Bernardo, com o pessoal dele, conseguiu fazer essa troca e essa recuperação desse filtro.
Também nos últimos 15 dias, nós não detectamos e não tivemos nenhuma reclamação, nenhuma ocorrência de falta d'água de baixa pressão, a não ser a falta d'água que ocorre para você fazer intervenções na rede. Periodicamente a rede apresenta vazamentos e você tem que fechar para fazer o reparo, que são aquelas faltas d'água localizadas. Mas não era isso que ocorria. Ocorria o que a gente chama de falta d'água sistêmica, que é faltar constantemente, quando nos horários de mau consumo, faltar constantemente em algumas regiões da cidade. Bom, então os dois problemas que eram mais gritantes, o Bernardo, que é o novo encarregado aqui de Águas da Prata, ele conseguiu resolver. Como é que faz para que isso não volte? O que faz para que isso não volte é fazer a nossa terceirizada trabalhar direito, né? E isso é papel nosso lá em São João da Boa Vista, na gerência. Eu sou responsável pelo contrato, eu sou o administrador desse contrato e tem um gerente lá em São João da Boa Vista que é o fiscal desse contrato. Então, o que a gente tem que fazer é a empreiteira trabalhar direito, trabalhar com dignamente, tapar as valas na época certa e com a qualidade certa, e esse é o nosso papel. Com relação à falta d'água, o Bernardo faz uma operação especial lá na ETA, com funcionários que ficam 24 horas atentos para que a gente não consiga, que a gente não tenha mais essa baixa nos reservatórios, e com isso a expectativa que a gente tem é que não volte a ocorrer. Ao mesmo tempo, nós contratamos uma empresa e os próprios profissionais de Franca estão fazendo um estudo geral de Águas da Prata, de fazer novas setorizações. Para 2019, nós vamos trocar grande parte das redes do centro da cidade, que são redes que já são antigas, e o projeto é que até o final de 2020, a gente consiga trocar toda a rede do centro da cidade. Por que tanto tempo assim? Porque se eu posso trocar em 6 meses as redes do centro da cidade? Tranquilo, as empreiteiras até preferem que eu faça tudo de uma vez, mas é um caos na cidade que ninguém suporta, que você vai ter muito buraco aberto, muita vala aberta, e é um transtorno que a gente tem que administrar. A população não suportaria quebrar todo o centro da cidade de uma vez só. Então, o que a gente vai fazer nesses próximos 2 anos, o processo já foi à Franca para fazer a licitação, o que a gente vai fazer é licitar essas substituições e nos próximos anos trocar as tubulações. Por que fazer isso? Porque as tubulações vazam por várias razões, e uma delas é a idade do material, a idade da rede. Então, tem que trocar. É um transtorno, quebra a calçada, quebra a rua, mas não tem outro jeito. Não há como a gente fazer a substituição dessas redes sem abrir valas, sem trocar as tubulações, sem trocar os ramais, sem quebrar as calçadas. Que é um incômodo, mas que é parte da vida em sociedade. Não tem como fazer isso sem ter esse desconforto. Qual é o papel nosso e o papel da empreiteira? Fazer tudo isso trazendo o menor transtorno possível para a sociedade. E esse é o nosso papel como os fiscais lá. Também existe um projeto que já está em estudo, de nós fazermos uma nova ETA, aqui em uma nova estação de tratamento de água para Espírito Santo Águas da Prata. Por que isso? Eu falei Espírito Santo, que a gente já está fazendo lá. Por que isso? Porque também a nossa estação de tratamento de água já está, enfim, já prestou o serviço à sociedade que tinha que prestar. Agora a gente precisa dar um jeito de ampliá-la. Existem 2 opções, fazer ampliação ou fazer uma nova. E a nossa opção é por fazer uma nova estação de tratamento de água. E por que nós tomamos essa? Uma das opções, e nós assumimos essa. Porque há muitos anos, quando foi feita essa estação de tratamento, nós tínhamos uma água em Águas da Prata que era de uma qualidade, naquele manancial. Nesses últimos anos, depois de 30 anos, houve muita supressão de vegetação, houve muita plantação a montante, quer dizer, antes, lá para o lado dos morros, do nosso ponto de captação, de tal forma que uma estação que foi feita para tratar uma água que tinha, a gente fala turbidez, né, mas que ela não fica muito marrom quando chove, porque sempre que chovia, você tinha as matas ciliares, você tinha muito pasto, você não tinha tanta área de plantio como a gente tem hoje. Então, a água não ficava numa qualidade que era adequada para o tratamento que a gente tem lá hoje. Mas hoje mais não. Qualquer chuva que dê aqui nessa cabeceira, a água fica marrom e vem com barro numa turbidez que é quase impossível a gente tratar. Por quê? Porque, enfim, tem que
plantar, se não plantar não tem comida, tem que, enfim, né, tem que fazer pasto, mas isso alterou de uma maneira muito intensa a qualidade da água que a gente tem para tratar. E aí a gente tem que mudar o tipo de tratamento. Já está na hora de fazer isso, porque qualquer chuva que dê, a qualidade da água fica quase que impraticável. Para não faltar água na cidade, a Sabesp, através do encarregado, tem que deixar a gente 24 horas por dia. Uma ETA que é automatizada, ela em princípio não precisa de ninguém, que ela funciona sozinha, ela é toda automatizada, toda com inteligência artificial para analisar a qualidade da água que chega, colocar os produtos que precisa colocar. A gente, apesar de ter uma ETA dessa que é automatizada, tem que colocar a gente para tratar em função da qualidade da água que nós recebemos sempre que chove. Que também não tem culpado, né? O que a gente precisa é que haja uma política ambiental para a recuperação de ciliar, né, que seria a melhor medida para todo mundo. Uma recuperação de ciliar, que os plantios sejam feitos em áreas determinadas, com curva de nível, de tal forma que não carregue material para o nosso posto de captação. Eu já fui questionado por alguns vereadores, por que não amplia o posto de captação lá? Porque não adianta, você amplia o posto de captação, terceira chuva que vem já encheu de terra de novo, né? Porque a terra não deveria ir para lá, ela deveria ficar nos lugares de plantio. Mas, enfim, não é isso que ocorre, então a gente tem esse problema sério todas as vezes que chove. Como a gente sabe que fazer um plantio, fazer uma recuperação de ciliar, fazer uma recuperação das minas demora muitos anos, a gente tem que investir em novas tecnologias, em nova ETA, para resolver essa demanda aqui de Águas da Prata. Então, resumindo, os problemas de abastecimento, de intermitência, por hora a gente tem sob controle. O problema das valas, a nova empreiteira tem a responsabilidade. A nova empreiteira não, a responsabilidade é sempre minha, né, como gerente da divisão. Eu tenho por responsabilidade fazer a empreiteira trabalhar direito, e esse é o meu propósito com todos os engenheiros de fiscalização. Com relação aos projetos, nós vamos trocar todas as redes, né, do centro da cidade, as redes antigas terão que ser trocadas. É um desconforto, mas todas as cidades têm que passar por isso. E com relação à nossa ETA, a gente fazer uma nova ETA, né, já montando o processo para fazer uma nova ETA, em função principalmente da qualidade da água que nós recebemos. Paralelamente, eu vou entrar em contato com a Prefeitura para que desenvolva um plano mais intensivo de proteção de ciliar, porque se ocorrer isso, a probabilidade da gente ter uma água de qualidade muito maior e também a probabilidade de ter problema de abastecimento muito menor. Esse que é o nosso projeto. Lembrar sempre que eu tenho conversado constantemente com o senhor prefeito, que está preocupado com essas demandas, tem nos autuado com relação a essas valas, tem nos multado, e eu reconheço que a gente merece isso, e efetivamente a gente tem honrado com o compromisso de pagar essas multas por conta dessa baixa qualidade dos serviços que ocorreu nesses últimos 2 meses, né, que nós, neste momento, conseguimos normalizar. Antes de passar a palavra aos senhores vereadores, eu só gostaria de, diante dessa explanação sua, senhor José, o projeto da nova ETA, no caso, seria basicamente o mesmo local. A renovação haveria na parte maquinário, estrutural, operacional. É isso. Perfeito, é isso mesmo. Naquela mesma área você faz um novo tratamento, que é o novo sistema. Esse sistema que a gente chama de filtro russo é um filtro que filtra de baixo para cima. Então ele não tem eficácia para filtrar água com alta turbidez, né, que vem muito barrenta, falando numa linguagem mais simples. Né? Por quê? Porque ele foi concebido no tempo em que as águas das serras da Prata eram cristalinas, né? Chovia e a mata ciliar, os pastos segurava toda a força da água, de tal forma que os córregos, os cursos d'água não eram erodidos. Né? Hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar aqui na região, nós tínhamos perto de 20 e tantas minas
nascentes que fluíam água transparente o tempo todo, né? Hoje não tem 10, né? Porque todas foram, enfim, a ocupação, a utilização humana acabaram por secar essas fontes, né? Que é uma questão natural do desenvolvimento humano, né? A gente tem que conciliar, e a maneira que a gente achou de conciliar é fazer as duas coisas. Com a prefeitura, fazer um projeto de recuperação e, ao mesmo tempo, fazer um novo tratamento no mesmo local, mas com uma nova tecnologia, mais adequada para tratar... mais turbos, né? E o mais importante, presidente, não é nem a turbidez, é a variação muito brusca, né? Porque se por acaso chovesse lá na serra e a água fosse turvando devagar, o próprio sistema tem uma inteligência que ele ia ajustando o tratamento, ia ajustando produtos químicos, mas o que ocorre é que cai uma chuva, dá 5 minutos, a água está vermelha, né? E aí o sistema não tem como se autorregular para essa demanda, né? Então, e essa área, vocês têm conhecimento da amplitude dessa área ou é generalizado? É de maneira generalizada, né? Tudo que está por trás da nossa captação, que tem plantação, que tem aragem de terra, que tem ocupação, é área que efetivamente prejudica muito a qualidade da água. Tá. E esses dois projetos, né? A Nova ETA e a troca das redes, eles têm um cronograma já para ocorrer? Você tem previsão de que as redes elas sejam trocadas antes da implantação da Nova ETA ou vice-versa? As coisas vão correr em paralelo, né? Mas a substituição das redes é uma coisa mais simples, porque a gente não precisa de projeto para fazer a substituição da rede. Você tira uma rede e coloca outra, né? É mais simples. Já uma estação de tratamento de água exige estudo de solo, de fundação, de cálculo, então é um pouco mais demorado. Mas antes da gente terminar a substituição, o projeto é que a gente já tem a Nova ETA funcionando. A troca dessas redes, elas vão diminuir esses reparos? Isso. Obrigado pela pergunta, essa é a ideia. Quanto mais velha a rede, mais você tem que fazer... E quando você mexe numa rede que tem qualidade comprometida, ao mexer num trecho, você compromete o trecho para frente ou o trecho para trás, né? Então você substitui e diminui radicalmente esses vazamentos. Mas diminui 90%, né? Diminui muito. Maravilha. Tá, joia. Obrigado pelos esclarecimentos. Nesse momento, então, eu abro a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer questionamentos e que possa estar esclarecendo agora todas as dúvidas, né? Todos os questionamentos. Zito, quer iniciar? Pediu a palavra? Boa noite, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Zito. O senhor falou sobre a nova estação de tratamento e sobre a troca da população. Eu sei que esse projeto está em Franca faz 3 anos. Vai demorar mais quantos anos para esse projeto vir para cá? Na realidade, a Sabesp tem feito substituições. No ano passado foram feitas várias substituições de várias redes. A troca é total. Não, é que assim, o projeto que está em Franca é um projeto para trocar a cidade inteira. É um projeto de muitos milhões de reais. E o que eu estou propondo é continuar o que a gente está fazendo de uma forma mais intensiva. Nos últimos anos, todo ano a gente tem um compromisso de fazer a substituição, até contratual, e é obrigado a fazer, e a gente sempre faz. E o que eu estou propondo é trocar a área agora em que a gente tem mais incidência de vazamento, que é o centro da cidade. A minha proposta para 2019 e 2020 é trocar a rede do centro, que é a rede onde ocorre mais vazamento e onde ocorre mais incômodo para a população em função das aberturas de vala que a gente faz. Esse projeto para trocar toda a rede, nesse momento eu não tenho interesse nele, porque é um projeto de muitos milhões de reais, e aí você teria que quebrar a cidade inteira de uma vez só, e não é uma cidade que suporte isso. Esse projeto já está lá em Franca faz uns 3 anos, né? Esse que eu estou dizendo. O projeto que eu estou falando, eu estou mandando para Franca agora, não está lá há 3 anos. Que já tem uma. O que existe em Franca é um projeto para trocar toda a rede de toda a cidade, esse que eu estou dizendo, que é um projeto que não é viável fazer. Primeiro, que o valor é de muitos milhões de reais, mas principalmente porque o incômodo para a população é uma coisa absurda. Você imagina você colocar em cada rua uma rede escavadora quebrando e imagina, você não consegue andar na cidade, toda hora você tem que fazer interligação de rede e a falta d'água
é muito maior. Por isso que a minha opção está sendo, para os 2 próximos anos, fazer a substituição de efetivamente onde a rede é mais antiga, dá mais problemas e dá mais incidência de vazamento. Há 2 anos atrás, nós tivemos uma reunião aqui em cima, eu, o senhor Luiz, o Fabinho, o senhor estava junto e o Luciano. Aí eu perguntei sobre a necessidade de fazer uma nova ETA, que a água não ia dar para a cidade. Aí o senhor Luciano falou que não, a água aguentava a cidade. Comportava, dava suporte para a cidade inteira. Agora eu estou sabendo que esses estouros que dão é porque quando acaba a água entra ar. Quando entra o ar que estoura as redes. Diz que a água não está vencendo lá em cima. Então, o problema do nosso tratamento não é a quantidade de água. Não é a quantidade. Não, tanto... não é, diz que é o ar que entra. Não, o problema da nossa rede é a qualidade da água. Eu vou falar um número assim para ter base. Existe um negócio chamado de turbidez na água, que quando essa turbidez, quando a água está normal, essa turbidez é 20, 30, 15, 10. Quando chove, essa turbidez deveria ir para 80, 90, que a ETA ela é capaz de fazer isso. Mas ela sobe para 300, 400, 1000, que é barro puro. E aí você não tem matéria-prima para tratar. Como você não tem matéria-prima para tratar, o reservatório abaixa. Né? O reservatório abaixando, as redes ficam secas. Né? É isso que ocorre. Então, o papel nosso é evitar que haja essa mudança tão brusca do nível do reservatório através de uma continuidade do processo de tratamento. Ou seja, que não seja necessário interromper o tratamento por causa da qualidade da água. O problema de Águas da Prata não é... Houve um problema em 2014 no Brasil inteiro, né? Todo o Sudeste teve em 2014. Foi quando nós tivemos problemas de manancial aqui em Águas da Prata, nós tivemos que pegar a água do Chernobyl, né? Do lago de Chernobyl. Mas isso é uma coisa que nunca aconteceu antes e que não aconteceu depois. Né? Não é problema de vazão, é problema de qualidade da água. É por isso que a gente tem que mudar, a gente tem esse projeto de mudar o sistema de tratamento. E efetivamente, quando a gente não consegue tratar porque a água é barro puro, aí efetivamente a rede fica seca. E entra ar, e realmente o ar ele prejudica a operação da rede e chega até a estourar a rede mesmo. Então qual é a solução? É fazer um novo... A solução ambientalmente correta não seria essa, né? Seria você plantar ciliar de novo, você... Toda agropecuária cuidar das nascentes, não deixar boi pisar, porque se é uma coisa que é um veneno para as nascentes, é boi solto em pasto, né? Que pisa em nascente, ela nunca mais volta, nunca mais. Não tem como voltar. Aliás, até tem um jeito de voltar. Se você fizer de novo plantio, enfim, mas demora 10, 15, 20 anos. Né? Isso que é um projeto que eu preciso muito da colaboração da Prefeitura, e vou falar com o senhor prefeito sobre isso, né? Para a gente fazer um projeto de recuperação dessas ciliares e de um manejo adequado da terra. Né? E não é só aqui. Nós temos um problema muito sério também em algumas cidades, por exemplo, Divinolândia, que é muito pior do que Águas da Prata, porque é muito... a declividade em que eles plantam é proibido, né? Porque eles plantam desse jeito. Toda a chuva que vem traz a terra para a captação e assoreia a nossa captação. A captação fica impraticável. Então, a solução ambientalmente correta mais adequada para nós é realmente a recuperação das ciliares, que é uma responsabilidade da diretoria de meio ambiente, né? Que já tem feito bastante coisa e que tenho certeza fará mais. Né? Vocês têm algum projeto sobre o bairro do Paiol para fazer o tratamento de esgoto deles? O bairro do Paiol, o projeto não é ali em frente ao pedágio, né? Isso. O projeto não é da Sabesp, o projeto é da Prefeitura, que ela conseguiu recursos, eu não vou dizer com certeza, porque o projeto não é nosso, né? Mas até onde eu sei, a Prefeitura conseguiu alguns recursos do FEIDRO, né, ou recursos federais, e tem o projeto de executar a rede de esgoto daquelas quadras ali e recalcar para o nosso emissário que passa ali perto, entrando na fazenda da Cristina Leirosa lá. Eu já vi o projeto, já fizemos ajudamos a fazer elevatório, ajudamos a fazer os cálculos todos, e esse projeto é responsabilidade da Prefeitura. Mas vai fazer, tem recurso, tem projeto, tem recurso para isso. Só mais uma pergunta, como é calculado o mínimo para comércio? Parte comercial, eu, infelizmente, vou ficar negando essa... Uma torneira aqui no comércio, ele paga 92 reais. Eu peço
peço vênia para o senhor e trago, se o senhor puder fazer até por escrito isso, ou se o Bernardo puder anotar, eu falo com a gerente comercial que eu sou mais engenheiro do que gerente comercial, mas aí, com certeza eu trago essas explicações. Mas também sei que se por acaso é uma torneira, ele paga o mínimo, qualquer ponto de consumo ele paga o mínimo. Certo. Tanto faz se o comércio tem 10 torneiras, 10 banheiros ou uma torneira e um banheiro, ele vai pagar o mínimo. Se não atingir, ele paga o mínimo. Paga o mínimo. E não é lei da Sabesp, nem norma da Sabesp, isso é norma federal e é uma disposição da ARCE, decreto. A Sabesp só segue o decreto, isso é disposição da... A última pergunta, tem como mudar o horário de funcionamento do atendimento da Sabesp na prata? Podemos Se dá umas 3, a moça chega 1h30, 2 horas. Aí muitas pessoas vão pagar a conta, o banco já fechou. Não teria jeito de pôr no horário comercial do banco? Podemos estudar, Bernardo. Nós tínhamos baixíssima movimentação, por isso que nós seguimos uma norma que é até além do que a ARCESP determina, né? Porque também o horário de funcionamento também é regulado pela ARCESP, né? Mas podemos sim, vereador, vamos estudar. Porque é muito curto. Muito curto. Atrasa, tem que fechar antes. Sim, aí tem pessoas que vêm de longe, São Roque, Cascata. Eles conseguem isso. Sim? É só isso. Bernardo, dá uma estudada nisso. Sim? Se puder, presidente, será como uma noção do... Estender Sim? atendimento à população. Sim. Né? É possível sim, Okay, é possível estudar. Sim. Ok, muito obrigado. Imagina, obrigado. Só por questão de informação, antes de passar aos vereadores, recentemente a gente aprovou na Câmara, no final do ano passado, um projeto que é piloto no estado de São Paulo sobre a conservação das nascentes. Projeto piloto que a gente pegou e não só a estrutura do projeto, mas toda a mentoria, né, do pessoal de Extrema, que eles estão com um projeto bem amplo nos 3 estados do Sudeste aqui, e escolheram São Paulo, né, Águas da Prata, como o projeto piloto de São Paulo. E ele vem de encontro justamente a isso, a recuperação inicialmente das nascentes, né, e em segundo momento das matas ciliares, do solo, etc, e até vendo uma questão de compensação ambiental. Perfeito. Né? E por uma força de lei, não sei se o senhor tem conhecimento, mas a gente precisa de um mínimo subsídio, né, em poder contar juntamente com a prestadora de serviço local, né, que não especifica a Sabesp. Então, assim, para a questão de informação, acho que já é um passo além daquilo que a gente poderia estar tratando aqui, mas já é um informe para que a gente já possa, numa ocasião futura, aí, junto com o secretário de Meio Ambiente e prefeito, a gente já possa estabelecer os locais, né, perfeito, que sejam mais atingidos aí na ETA, né, nas nascentes, para a gente poder, em parceria com a Sabesp, colocar em prática esse projeto que já está em andamento há alguns meses. Ok? Só questão de informação mesmo. Presidente, excelente observação. Se por acaso nós tivéssemos as nascentes conservadas, as ciliares conservadas e a qualidade da água preservada, nós nem estaríamos aqui. Sem dúvida. Porque você não teria falta d'água, não teria... É o ponto principal de todas as problemáticas. Sem dúvida. Continua a palavra aos senhores vereadores. Querem fazer perguntas, questionamentos, esclarecimentos? Essa palavra. Vereadora Regina, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Carioca, Bernardo. Eu estou com algumas perguntas de moradores que eles não podem falar e pediram para mim falar para o senhor. Claro. Uma delas é porque a Sabesp não cumpre a lei determinada para que tampe os buracos no prazo de 10 dias determinados e que seja bem feito, pois tudo estraga rápido. Porque, inclusive, essa pessoa diz que na época do Samuel, quando foi feito o asfalto, do qual foi muito criticado, mas pelo menos a cidade ficou com o asfalto novinho. E hoje não tem uma rua que não tenha buraco da Sabesp ou mal tampado, né? Ou ele está afundado ou ele está com uma lombada. Então, é serviço mal feito. Como o senhor disse, tem a terceirização. Mas, por exemplo, tem o Fabinho do Lava Jato, ele fez uma calçada novinha agora, ele acabou de fazer uma construção, a Sabesp foi lá, arrebentou a calçada dele, está aberta, perigo de cair uma criança, uma pessoa idosa, e não foi fechado ainda. Então, se é determinado esses 10 dias, é porque a Sabesp prefere pagar multa do que cumprir esse prazo. Ok. Bom, primeiro, a Sabesp não prefere pagar multa, né? A Sabesp, quando assinou o contrato com a população
de Águas da Prata, quando assinou o contrato com a Prefeitura, é para prestar um serviço de qualidade no tempo certo, segundo as disposições legais. Então, a Sabesp não prefere pagar multa. Além do que, quando existe uma multa na minha divisão, eu posso ser responsabilizado pessoalmente e eu tenho que pagar do meu bolso, né? Então, isso é uma coisa que eu não prefiro, é pagar multa, né? Nunca é isso. E depois, assim, eu compreendo que existem problemas, mas eu não sei se é correto você fazer essa generalização, né? Todas as ruas têm buraco, mas enfim. E outra coisa, a Sabesp quebrou a calçada de alguém. Não existe um propósito meu, do Bernardo, do nosso pessoal, de chegar numa calçada nova e quebrar, né? Você tem que abrir um buraco porque os canos estão enterrados, né? Então, se você fizer uma calçada novinha, de mármore e Carrara, em cima de uma rede, e essa rede quebrar, não existe uma outra maneira da gente acessar a rede a não ser quebrar a calçada, né? Só que a Sabesp tem por obrigação refazer essa calçada no tempo certo e na qualidade certa, que foi a primeira. Eu já sabia que vinha essa crítica, óbvio, né? E foi a minha primeira explanação, né? Que nós conseguimos contratar uma empreiteira, que nós não temos mais valas em atrasos, aquelas valas de grandes atrasos, e que é o meu papel agora, como administrador desse contrato, fazer essa empreiteira trabalhar dignamente. Esse é o meu propósito. Não é que a Sabesp, ele fez uma calçada novinha, a Sabesp foi lá e quebrou, não. Dá a impressão que propositadamente eu vou lá e quebro uma calçada. E nunca será o nosso objetivo isso. O senhor me desculpa, mas o senhor disse que generalizei a pergunta, mas eu acho que todos aqui sabem que realmente não tem uma rua sem buraco e que foi tampado de forma errada, né? Eu acho que nós todos até discutimos já esse assunto aqui, que, né, parecia um queijo suíço a Águas da Prata. Tudo bem que o senhor disse que agora já está providenciando, que está melhorando, ótimo. Aí uma outra pergunta, aliás, não é uma pergunta, mas também é uma coisa que a gente presenciou. Inclusive, eu presenciei há mais ou menos um mês e pouco, caiu um muro de um senhor aqui em Águas da Prata, uma pessoa que paga aluguel, uma pessoa que não tem condições, fez um muro com o maior sacrifício da vida, e foi constatado que o muro caiu por vazamento da Sabesp. Um cano que estava estourado, falei com o Bernardo, ele foi lá, sinalizou até um muro bem resistente, foi muito bem feito, mas aí foi filmado, a água descendo direto, a umidade, ninguém tomou providência, ninguém foi lá da Sabesp, ninguém deu satisfação para essa pessoa, ele não tem condições de refazer esse muro, porque nem a casa ele conseguiu fazer, talvez tivesse a casa, teria sido muito pior, porque teria rachaduras. Então, eu queria saber, num caso desse, de quem que fica a responsabilidade? Se a responsabilidade pelo muro ter caído foi da Sabesp, né, depois eu deixo você falar, claro que é sempre da Sabesp. A Sabesp tem seguros para isso. Por acaso estourar uma rede e derrubar uma casa, a Sabesp tem seguros para que seja refeita a casa. Toda vez que há um acidente, seja uma moto cair num buraco, bater no carro, seja o que for, a Sabesp está num processo de sinistro. Uma vez comprovado que a gente chama de nexo causal, a Sabesp cobre todas as despesas, refaz tudo o que tem, se for comprovado o nexo de causalidade, né? Porque o dinheiro, quando a gente fala de Sabesp, o dinheiro é público, né? Então eu não posso pegar um dinheiro público e refazer uma casa de alguém que, se não houver esse nexo de causalidade, seja pobre, seja rico, seja o que for, né? Para a Sabesp não tem pobre, não tem rico, tem nexo de causalidade. Havendo nexo de causalidade, é obrigação da Sabesp, até legal, né? Esse é Código Civil, não é isso? Todo mundo fica obrigado a reparar o dano quando causou um dano a alguém. Pois não, Bernardo. Eu só gostaria de ponderar sobre esse caso do muro. Vem na tribuna, por favor, Bernardo, para ficar registrada a fala. Bom, boa noite a todos também. Não, só gostaria de ponderar que, a respeito desse muro que a vereadora Regina, né, falou, é o seguinte, ela citou que foi comprovado que foi responsabilidade da Sabesp, né? Até o momento não nos chegou nada referente a isso. Tudo que a gente sabe, que me parece que a Defesa Civil iria fazer a avaliação e iria levar isso para a gente. É lógico, daí a gente mandaria para a engenharia da Sabesp para analisar também, né? Ali em São João da Boa Vista, e se ficar comprovado que a queda do muro de fato é responsabilidade da Sabesp, é óbvio que a gente vai consertar esse muro aí sem nenhum problema. Mas, para a gente, até o momento, tudo que a gente fez foi lá, consertou o vazamento que é na rua, até um pouco distante do muro,
consertou o vazamento e beleza, e aí isso que aconteceu. Não chegou para nós nada que aquele muro foi responsabilidade do vazamento da Sabesp. Sim, mas aí como que chega para vocês? De que forma? Porque, por exemplo, eu fui lá e falei igual com eu já você. falei, me Teria que parece... ter mandado um perito lá no local, né, para verificar. Então, me parece que a engenharia da Defesa Civil que estava fazendo essa análise. Então, eles iriam mandar um relatório lá para a Sabesp, ou algo assim, que ainda não chegou para mim. Não sei se está pronto ou não sei se foi feito ou não. E aí, lógico, a gente vai, né, mandar para a nossa engenharia analisar. E com certeza eles vão no local. Quanto à sinalização que a gente fez, foi uma solicitação tua, foi um favor que a gente fez, a princípio, para evitar acidentes, para ajudar a população. Não foi uma sinalização no sentido assim, a gente está assumindo que é nossa, né? A gente tem produtos de sinalização, a gente tem faixa, cones, essas coisas, então a gente fez para ajudar, para evitar que alguém passasse por ali, caísse, qualquer coisa assim. Mas a gente não tem nenhum laudo que demonstre que o muro de fato caiu por causa do vazamento da Sabesp. Defesa Civil do município se comprometeu em Olha, eu não tenho certeza. A Tânia, que trabalha na prefeitura, que me falou de um departamento que, se eu não estou enganado, é a Defesa Civil que estava vendo isso. Ok. Mas ainda não chegou o retorno para a gente. Então, a responsabilidade de sinalização não seria da Sabesp, pelo que você está me dizendo. Mesmo que o asfalto, a gente tenha as provas que afundou, que a água que jogou toda a terra embora. O que a gente tem prova é que teve um vazamento lá. Agora, que o vazamento causou a queda do muro, a gente não tem essa... tem que esperar o laudo, né? A gente não tem essa certeza, não existe essa prova, né? Vamos aguardar, então. Vamos acompanhar, então, os vereadores, né? O laudo da Prefeitura Municipal. Obrigado, Bernardo. Mas, vereador, só para comentar a pergunta, assim, sempre que houver um sinistro, não precisa a Defesa Civil fazer laudo, né? Por exemplo, vou dar um caso mais simples. Eu estou indo com a moto, aí derrapei num buraco e caí. Não precisa a Defesa Civil fazer laudo, nada. Né? A pessoa, por exemplo, esse motociclista, ele faz um BO, vai a Sabesp e instala um processo de reparo, né? Por danos materiais. Uma vez constatado que a vala é da Sabesp, que ele caiu, a Sabesp imediatamente pega 3 orçamentos, escolhe o orçamento e ressarce a pessoa. Nesse caso específico, não precisa esperar. A Defesa Civil, ele pode ir lá na Sabesp. Desculpa. Nem o dono da casa procurou a Sabesp. Não, sim. Quem foi procurar a Sabesp? Eu não sei quem, mas pode orientá-lo, se ele achar que é devido, se não quiser esperar o laudo da Defesa Civil, vai até o posto de operação da Sabesp. Ele foi, não na Sabesp, ele foi porque a Prefeitura disse que na época foi a Marilda, disse que ele teria que falar com a Prefeitura. Ele tem até um documento, foi em final de 2000, se eu não me engano, final de 2016, que começou já com infiltração, e ele já foi reclamar, e aí disse que entrariam em contato, mas aí foi passando até chegar, né? Mas aí a gente vai ver, então, certinho. Fica à disposição, estou dizendo que não precisa. Certo. Não, eu nem estou sabendo de Defesa Civil, ele que está falando, né? Eu vou dizer para os outros casos, né? Para os outros casos, como está sendo gravado, vai ser divulgado, nos outros casos está dizendo isso. Há um sinistro em que a pessoa considera que é responsabilidade da Sabesp, não precisa de Defesa Civil, não precisa de nada, ele vai à Sabesp, preferencialmente faz um BO, né, que é melhor, mas vai à Sabesp e reclama, e a Sabesp faz o laudo. Nós temos engenheiros lá que fazem esse laudo. Tá certo. E a última pergunta é que quando acontece, que nem o vereador Zito falou da pressão da água, quando acontece isso, realmente o pessoal fala que os relógios gastam muito mais, então o consumo das casas aumentam. Eu queria saber se isso é verdade, se a gente paga mais por isso. Olha, isso é uma discussão que não é discussão de águas da prata, é discussão mundial. Né? E nunca foi comprovado que a quantidade de ar que passa no relógio faz ele marcar mais do que marcaria se não tivesse isso. Né? Não existe uma comprovação. Comprovado é a nossa conta que vem mais alta todo mês quando acontece isso. Né? Essa é a comprovação. A conta da água vem mais alta quando as pessoas gastam mais. Não. Então já foi comprovado com muita gente. Mas acontece que os dois fenômenos ocorrem. Né? Quando a rede está secando, acontece o fluxo inverso de ar. Né? Como se fosse uma ventosa, como se fosse uma sucção. E esse ar, quando volta, quando você está enchendo a rede, ele volta. Então,
se não tivesse essa passagem de ar ao contrário, a rede entraria em colapso, né? Então porque não pode ter vácuo dentro de uma rede. É isso que eu estou dizendo. Essa coisa é compensável. Então não existe um estudo que defina, não, realmente existe um consumo muito alto. Mas, não obstante, também o posto de operação está à disposição. Se alguém por acaso achar que está sendo... minha conta aumentou demais e eu não tive o meu consumo. A Sabesp, quando há um aumento de 1,5 vezes a média, né, Bernardo? 1,5 vezes a média, acho que é isso, né? Ela reforma a conta automaticamente, né? Trazendo para a média. Isso é uma coisa muito, muito comum. Né? Porque com essa falta de água que está acontecendo, seu Carioca, o que acontece? Todo mundo fica revoltado, porque ninguém avisa, acaba a água, tem acabado quase todos os dias nos bairros, a água volta, como o senhor disse, imunda, né, de barro, por conta do que está acontecendo com as plantações todas também, né? E as donas de casa ficam em desespero. Então, o que a gente está, que nós, cidadãos prateenses, estamos sentindo? Que nós estamos sendo desprezados, né? Tratados com indiferença, porque quanto tempo que a gente está pedindo, está acontecendo, estoura um cano aqui, estoura outro ali. Então, eu acho que se realmente esse encanamento está velho, está trocando aos pouquinhos, mas eu acho que dava para acelerar um pouquinho mais, para a gente tentar resolver, solucionar isso daí, porque é um descaso total. O senhor me desculpa, a Sabesp é uma empresa que está com descaso total com essa população. E eu estou muito chateada com isso, acho que não só eu, todos os meus colegas aqui, a gente tem discutido muito esse assunto, Sabesp, aqui na Câmara, então eu espero que ela olhe com um olhar de mais carinho para as pessoas daqui, por favor. Muito obrigada. Imagina. É só dizer assim, eu não falei que chegava suja nas casas, né? Falei que chegava suja na captação, né? Porque não chega água suja nas casas. A nossa ETA... É que a concepção de vocês é diferente. O que chega é água com turbidez, em função de você ter secado a rede, esses arrastes de material que tem na tubulação, que é ferro, que é algum outro material, mas não água suja. Né? A água suja não sai da nossa ETA, ela tem um dispositivo, uma inteligência que não deixa passar uma água que não obedeça os padrões mundiais de saúde, é isso que eu estou dizendo. Com relação à falta d'água, eu tive hoje à tarde com o Bernardo, nós não temos mais ponto em que isso esteja ocorrendo em função das funções, das mudanças que ele fez. Ele já reformou 2 filtros a semana retrasada, então a gente não está constatando mais isso, né? E a expectativa nossa é que isso não volte a ocorrer, essas faltas d'água que realmente estavam ocorrendo. E, vereador, eu garanto assim, que se é um município que eu me preocupo, é Águas da Prata. Né? Eu tenho muitos municípios para cuidar, nossa superintendência tem municípios que começam lá em Pedregulho, depois de Franca, e vão até Serra Negra, então é uma distância imensa. E Águas da Prata sempre foi um município em que eu me preocupei muito, estou há mais de 20 anos à frente disso, e tanto me preocupo que é por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que os vereadores estão aqui, preocupados com as demandas da população, e é por isso que eu estou aqui também. Né? E virei aqui quantas vezes vocês quiserem, e nós não mediremos esforços para conseguir prestar um serviço que nos orgulhe, né? Que, pelo que eu vejo a senhora dizendo, não está assim, né? Não está digna de orgulho, mas que é o nosso papel. Né? Somos centenas de profissionais, de pais de família, de pessoas que levantam cedo, trabalham sábado, domingo, Natal, feriado, quando todo mundo está de férias, está de feriado, nós temos as equipes na rua trabalhando, existem funcionários nossos que ficam direto lá na ETA, principalmente em Carnaval, Natal, feriado prolongado, trabalhando 24 horas por dia para minimizar os efeitos da expansão urbana, como estou dizendo, a cidade cresceu, começaram a plantar muito, criar um boi na serra, enfim, essas coisas acabam por dificultar o nosso trabalho, mas jamais um descaso. Isso, eu tenho 40 anos de empresa, para falar a verdade, 41 anos de empresa, né? E jamais nesses 41 anos eu demonstrei qualquer desprezo por pessoa ou por cidade, imagina, não é esse o meu papel. Né? Estamos com dificuldade, o Bernardo, o novo gerente que está aqui na cidade para resolver isso, mas nós trabalhamos incansavelmente para que isso, para minimizar à população os efeitos de tudo que eu já falei até agora aqui. Muito bem, vamos continuar com a palavra aos vereadores, a gente tem mais 10 minutinhos aí para pergunta dos vereadores, esclarecimentos. Eu peço a palavra, presidente. Você palavra sobre isso. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Carioca. Boa noite. Boa noite. Carioca, a minha eu vou sair um pouquinho fora. Eu queria a respeito da higienização, né? Que seria assim, detização das caixas coletoras de vocês. Vocês têm previsão para fazer isso na nossa cidade?
Não, eu vou explicar para o senhor. Não é uma demanda. Existe uma demanda agora no estado inteiro por conta de escorpião. A ideia é assim, o escorpião aumentou demais porque aumentou demais a barata e a gente precisa combater as baratas para combater os escorpiões. Eu sei que eu vou falar, vocês talvez contestem, mas um PV de esgoto, uma caixa de esgoto, é uma caixa onde tem um gás, que é o gás sulfídrico. Então, quando a gente abre um tampão de esgoto, não é todo tampão que você abre está lotado de baratas, né? Porque ela se refugia nesse lugar. O que faz barata proliferar é comida. Né? E no PV de esgoto não tem comida, você tem esgoto, né? Barata não come esgoto, o esgoto é 99% água. Né? Se a barata for lá comer o esgoto, ela morre, porque ela vai ser arrastada pela água. Então, o PV não é criador de barata, ele é refúgio para a barata. O que é criador de barata é lixo jogado em terreno baldio, galerias que não são limpas, por exemplo, tem várias sujeiras na calçada. Quando chove um pouquinho, essa sujeira vai toda para o boco de lobo, para o bueiro. Né? E ali é um lugar de proliferação, principalmente de barata. Nós tentamos, numa ocasião, fazer isso aqui em Águas da Prata, fazer uma pulverização, de tanto que insistiu, faz uma pulverização. O que acontece é que as baratas fogem e ela entra para o ramal de esgoto e ela vai para as casas. Então, houve casas aqui em Águas da Prata que a parede ficou preta de barata. Preta. As baratas, elas vertiam pelo ralo dos tanques, que era uma coisa absurda, milhares e milhares de baratas, porque ela foge de onde ela está se refugiando. Então, não faz sentido fazer detetização de PV, de galeria. O que faz sentido é eliminar o criadouro da barata, né, que é alimento. Ela se alimenta, e ela não se alimenta de esgoto, ela se refugia no esgoto. Então, inclusive, eu tive na minha loja semana que veio pelo vaso sanitário, né? Ela vem toda. Mas pela Sabesp não faria uma tetetização na cidade, junto com a prefeitura, sei lá, para poder fazer uma tetetização, para amenizar pelo menos o problema? Olha, se nós fizermos isso, as casas vão lotar de baratas, porque a tetetização não vai matar a barata. Vocês já viram, quando você joga um veneno na barata, ela foge, ela vai morrer depois, né? Você joga um veneno na barata, né? Joga um SBP, sei lá, qualquer coisa na barata. Ela vai fugindo, ela vai morrer no outro dia. De manhãzinha, se você mexer na barata, ela está mexendo na perninha ainda, de tão resistente que ela é. Então, se a gente fizer isso na rede de coletora, nós vamos jogar todas as baratas de Águas da Prata na casa das pessoas. É uma loucura. E eu tive que ver. Na Fiolog. A de baixo lá, tem que precisar lá, esparramou para todos. Tudo lugar, porque você não mata a barata, não é uma coisa assim que você joga o veneno e a barata morre na hora. Não, ela vai invadir as casas e ela vai morrer nas casas depois de um dia, 2. Então, mas eu acho que seria uma forma, pelo menos amenizava um pouco, né? Porque se deixar, então, vai infestar. Né? Não, se houver uma boa política é como eu estou dizendo, né? Não criar condições propícias para a proliferação de barata. Por isso que eu falo, a Sabesp junto com a prefeitura fizesse os dois fizeram um acordo junto para poder fazer. Ela fazia a parte dela e a Sabesp também fazia a parte de legislação da parte da Sabesp. É isso que eu peço, se puder colocar isso para a gente, poder ver se faz na cidade. Então eu me comprometo a me reunir com o prefeito e conversar sobre isso, a gente consegue manter um projeto. Continuando, os vereadores, Conselho Palácio, boa noite. Vereadores, senhor, todos aqui presentes. Um dos problemas era a vala, né, que era muito mal tapada, né? Havia vala, ia lá fazer um serviço de terceiro, um serviço muito regular e ficava muito... No momento ficava mais ou menos, dali um mês, 2 meses, começa a trincar, começa a arrebentar, então... Isso já foi discutido, a gente não vai falar mais sobre isso. Acredito que a Sabesp contratou uma nova empresa e deve melhorar esse serviço. Uma outra questão também é lá do tratamento do distrito de São Roque da Fartura, perto do cemitério. O odor é muito forte demais. Tem como melhorar isso? Bom, vereador, vou tentar ser assim... Eu não quero ser deselegante, né? Mas se a gente entra numa padaria, tem cheiro de pão. Se entra no boticário, tem cheiro de perfume. Né? Toda estação de tratamento de esgoto, ela tem um cheiro característico. Né? Mas dá para diminuir? Dá para diminuir. A Sabesp tem um projeto
que estou desenvolvendo ainda. É bem provável que em 2019 a gente comece esse projeto, que é construir uma estação de tratamento eliminando as 3 fossas que tem no São Roque. Então, tem aquela fossa perto do cemitério e tem mais 2 fossas perto do conjunto habitacional. Nosso projeto é unir essas 3 fossas e fazer um tratamento que ele é praticamente fechado. É como esse que tem na cascata, né? Que a hora que começar a funcionar direito, a gente não sente cheiro nenhum e a água sai transparente. Então, os engenheiros de Franca já estão desenvolvendo o projeto e me disseram que lá para o começo do ano eles terminam o projeto para a gente começar a fazer o processo de contratação, para eliminar aquela fossa. A nossa ideia não é nem diminuir o cheiro dela, é eliminar de vez. Na cascata também, desculpa, só para aproveitar o tema, Pois não. na cascata é uma reclamação frequente sobre o odor também. Tem alguma previsão de implementação? A cascata está em operação, a gente chama de entrada em regime. Né? Toda entrada de regime tem até você adequar os pontos de tratamento, de remoção de lodo, tem essa... Mas eu acredito que em 2 meses, mais ou menos, a gente consegue entrar em regime. Faz parte do processo. Né? Depois você nunca mais tem problemas graves dessa natureza. Tomara. Só para Obrigado. concluir, Desculpa. veja bem, o senhor disse que padaria tem cheiro de pão, coisa e tal. Tudo bem. Só que uma distância muito longe, o odor vai muito longe. Sim, tá? sim. Então, assim, eu acho que... Claro. Não sei, tá? Talvez tenha algum meio de melhorar um pouco. Por isso que eu até comentei o assunto, até por causa até de reclamações da população no distrito, entendeu? Que vem reclamando quase que... reclamação todos os dias a essa questão. Claro, eu até peço desculpas, o que eu disse assim, não quis ser indelicado, aqui só dá um exemplo de como um cheiro característico um tratamento tem, né? O senhor até me desculpe se eu fui indelicado, mas não era esse o objetivo. Era só para explicar assim como existe o cheiro característico, né? Mas também disse para o senhor que dá para diminuir. Lá no caso, a gente não vai nem diminuir, a gente vai afastar da população, né? do lugar habitável. Tá bom, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Continuam, vereadores que ainda não questionaram. Esmaldo, presidente. Boa noite. Boa noite a todos, presentes, meus vereadores. Boa noite, senhor Carioca. Boa noite. Eu quero saber a questão de quando está um moinho entupido da Sabesp e que ela não desentope. Tem um problema aqui, perto da borracharia, que está entupido e está saindo um cheiro meio difícil. Por que não toma providência sobre isso? Bom, isso aí, Bernardo, a gente tem os caminhões que, quando tem obstrução de coletor de esgoto, a gente manda imediatamente o caminhão e ele faz a obstrução no exato momento, né? Não existe uma razão para não fazer a desobstrução. Nós temos equipamentos, tem em São João da Boa Vista, tem na Prata. 2 coisas devem estar acontecendo. Ou essa reclamação não chegou para essa Sabesp ou não é de esgoto. Né? Porque quando dá cheiro, normalmente não é de esgoto, porque não tem como o cheiro da rede sair para fora. O que acontece quando dá cheiro é de boca de lobo, de galeria. E galeria dá mesmo, né? Se por acaso tem um animal que caiu dentro da boca de lobo e morreu lá, fatalmente vai cheirar uma coisa de putrefação o tempo todo. A rede coletora de esgoto dificilmente vai sair um cheiro da rede coletora, né? Mas de qualquer maneira, o Bernardo está aqui, anota o endereço, se o senhor puder passar o endereço, anota que com certeza amanhã mesmo o Bernardo já pede para ver. Onde que é o caso? Perto da borracharia. Na esquina. Já fizemos ofício, lembra? Essa reclamação é antiga aqui, dessa boca. Antiga. Já fizemos um monte de vezes ela, né? É que nem uma que tem na porta do Hotel Ideal também. No Hotel Ideal volta o cheiro também. Só existe um jeito de voltar cheiro para a rua, voltar para a galeria. Quando alguém pega água de chuva e liga no coletor de esgoto. Se isso ocorre, fatalmente esse cheiro volta para o ramal de águas pluviais, volta para a boca de lobo e realmente dá cheiro. Mas é uma ilegalidade, né? Não se pode fazer isso. Porque o sistema coletor de esgoto ele é fechado, não tem, as casas têm sifão justamente para não voltar o gás e dar cheiro. As nossas redes coletoras são totalmente fechadas, ninguém vê rede coletora, ela fica 2, 3 metros de profundidade com os PVs tampados. Então, eu acho muito estranho isso, mas de qualquer maneira o Bernardo vai... É muito difícil que haja... Porque se fosse o esgoto, chegaria todo lugar, todos os PVs, que tem PVs a cada 100 metros, centenas e centenas e centenas de PVs. Mas nós vamos, o Bernardo, amanhã você verifique e já dá a resposta direta para o senhor vereador, por favor, presidente da Câmara. Por favor. Continua, senhores vereadores? Falar. Pois não, boa noite. Boa noite. A explicação foi muito boa, eu acredito, a vereadora fez várias perguntas, deu as respostas. Então, a gente
Eu, da minha parte, eu agradeço a vinda do senhor aqui. E se tiver mais alguma coisa, nós convocamos de novo. Eu estarei sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigado, Leno. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Posso falar a palavra, senhor presidente? Pois não. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhor Carlos Carioca, senhores e senhoras vereadores, senhores e senhoras munícipes. Senhor Carlos, o contrato da Sabesp foi renovado no mandato do senhor Vanderlei Jordão, isso? Há 12 anos. Foi. Desse contrato, o que a Sabesp cumpriu e o que a Sabesp não cumpriu? O senhor tem noção? Noção tem, eu sou gerente da área, né? Só que eu precisaria ver uma planilha, tem uma planilha com centenas e centenas de preços. Eu me comprometo com o senhor e mandar essa relação de tudo que foi feito e tudo que não foi feito. E quando a gente faz um projeto desse, quando você faz um contrato desse, você faz um contrato para 30 anos. Então, quando você assina um contrato, quando a Sabesp assina um contrato com a prefeitura, você tem que fazer uma previsão do que vai acontecer nos 30 anos. E aí você coloca um monte de obras para serem executadas nos 30 anos. Mas não necessariamente essas coisas vão ocorrer. Por exemplo, não estava no projeto, não estava no escopo desse projeto, tantos loteamentos novos na cidade, para aquele vetor, inclusive. Então, quando acontece isso, você não vai fazer uma rede que estava prevista para esse lado, se a cidade cresceu para aquele, né? Então, você altera os empreendimentos, né? Então, nem tudo aquilo que está no contrato deve ser executado, não faz sentido, né? Como é que a gente vai adivinhar o que acontece numa cidade em 30 anos, né? Então, você faz uma previsão. Não tem jeito. Então, por exemplo, cresceu a cidade para esse lado, porque a gente não tinha essa expectativa de crescer depois da estação de tratamento de esgoto. O que é que você tem que fazer? Todas as redes que estavam previstas de serem engrossadas para cá, para a barrinha, você tem que jogar para lá, porque foi para lá que cresceu, né? E por que acontece isso? Porque acontece, né? Porque não existe um plano diretor também que seja seguido, né? Quando se faz um estudo, a gente fala vetor de crescimento. Onde era o vetor de crescimento? Para cá. Para onde é que está crescendo? Para lá, né? Então, os investimentos que a gente tinha previsto para cá já não fazem mais sentido, né? Fazem sentido para lá, mas com certeza eu posso dar uma relação de tudo que estava previsto do que foi feito. Mas eles não têm base de comparação, né? Porque a Sabesp tem que atender a demanda que vai surgindo, né? Não aquela que ela imaginou que surgisse, né? No ano de 2017, foi falado que o atual prefeito fez propostas, enumerou itens para o senhor adicionar nesse plano. É verdade? E foi feito ou não? Olha, eu vou ver isso com a Superintendência de Franca, porque isso não é negociado comigo, né? A gente é uma divisão de operação, de conversar sobre o que a gente está conversando aqui. Essas questões que a gente chama de estratégicas, institucionais, elas são tratadas diretamente com a Superintendência de Finanças, de Planejamento Estratégico, mas eu me comprometo em vir com o senhor e dar essa resposta para o senhor. Eu gostaria até de endossar o discurso da minha amiga Regina ali, e falar o seguinte, e com respeito até ao senhor, eu não diria nem descaso da Sabesp, mas eu acho que é um relaxo da Sabesp, um relaxo da CESP, um relaxo da Prefeitura para a cidade ter um mato que está escondendo todo mundo, um relaxo da Renovias que não respeita mais nós. Então eu acho que não é só a Sabesp, o que nós estamos fazendo aqui hoje deveria fazer com todos, até o pessoal entrar no eixo, porque senão nós não vamos conseguir tocar isso aqui daqui para frente. Muito obrigado, senhor Carlos. Eu que agradeço. Tem conhecimento da última revisão do contrato? Então, eu apresento de novo. De 4 em 4 anos. Você não tem lembrança se foi... De novo, eu trago essa resposta aqui, isso é tratado diretamente com a alta direção da empresa, mas eu trago essa informação para o senhor. Ok. Ricardo? Não. Mais algum vereador? Todos já fizeram uso da palavra. Só finalizando aqui, eu tive lendo um convênio nesses últimos dias, e eu vi um item aqui que basicamente não sei, pelo menos não tenho conhecimento, né? No artigo, na verdade cláusula 5ª, né, dos direitos e obrigações da Sabesp, o item G, a linha G, cientificar previamente o município sobre as obras que pretende executar em vias e logradouros públicos, ressalvados casos de emergência. Acredito que isso seria um trabalho de cooperação entre a Sabesp e o município para com os munícipes, né, terem a ciência aí das obras nos próximos dias ou até nas próximas horas, né, já amenizaria um pouco o fato de você dormir e acordar com uma rua, né, esburacada e demorar 15, 20, 30 dias ali esse conserto. Então, gostaria de solicitar para o senhor que a gente possa trabalhar mais juntamente até com o posto de operação Bernardo, para que a gente possa estabelecer um calendário ali
né? Viu que já vai precisar a vala, dá um jeito de avisar o secretário de obras ou algum secretário pessoal mais ligado à parte de obras do município, para que a gente possa ter conhecimento e avisar a população com certa antecedência, tá ok? E uma última, mais voltada ao posto de operação também, a gente teve uma colocação de um encanamento na estrada da Cascata, que liga a Vila Nossa Senhora Aparecida ao bairro da Cascata mesmo. E foi colocada uma tubulação, eu fiquei sabendo que é uma obra da Sabesp, né, no meio passando na estradinha municipal ali. Ficou alguns meses só em terra, né, porque ali tem um asfalto bem esburacado, mas tem. E depois a gente solicitou mais de 2 ou 3 vezes o reparo dessa vala, né, no meio da estrada. Colocaram lá um asfalto, um pedregulho com asfalto, tudo. E com esse período de chuvas, obviamente, né, atrapalha, mas piorou demais. Tá impossível passar ali de moto, de carro, né? Então gostaria de solicitar a atenção de vocês, tá? Para que possa refazer aquela vala na estrada municipal que liga o marco divisório ao bairro da Cascata, né? O ponto da Cascata ao bairro da Cascata, é logo na reta inicial ali, uns 500, 600 metros depois de passar o redutor. Está uma vala que está realmente difícil de preservar, né, o vocabulário quando se passa naquela vala de carro ou de moto. Então eu peço nesse momento uma atenção específica para que possa refazer, porque foi feito. Estava só a terra mesmo, choveu, abaixou, ficou uma vala gigante. Aí tentaram reparar, colocaram massa asfáltica, né, com pedregulho, mas parece que conseguiram piorar o que estava. Então peço ao senhor Bernardo, à senhora, para que a gente possa nos próximos dias já efetuar esse reparo, porque realmente está... Eu não tenho certeza se a gente está falando da mesma vala, mas se for uma específica, aquela ali eles fizeram uma travessia de galeria de água de chuva. Isso mesmo. Não é da Sabesp. Assim, o prefeito me pediu que a gente atendeu, a gente vai asfaltar para ele lá. Mas ela não é uma não é uma obra pela responsabilidade da prefeitura. A gente vai falando da mesma... Mas só pode ser. É uma travessia de galeria de água de chuva. Mas a gente vai fazer, está previsto para essa semana, um caminhão de asfalto para Cascata. A gente deve fazer no máximo quinta ou sexta-feira, e ela está inclusa. O prefeito pediu para a gente vai fazer repor esse asfalto para ele lá. Ótimo, excelente. E entre outras valinhas que tem lá também na vala, em cima, a gente está para essa semana refazer. Maravilha. Vamos acompanhar então. Só se chover muito... não tem como casa, né? Não tem como. A usina não vira, né? Quando chove muito, a usina não vira. Vocês têm conhecimento daquelas 2 caixas caixa de esgoto que desce ali? Tem a céu aberto? Eu não sei se já vieram me reclamar dizendo que é esgoto bem perto desse reparo mesmo. Tem 2 caixas de concreto. É aquela que vai desativar assim que sair a estação nova. Não, mas caixa a céu aberto, céu aberto não existe, não tem esgoto a céu aberto. Não tem. Se tiver esgoto a céu aberto, toda água de chuva cai e inunda nossos sistemas, né? Mas dá uma olhadinha, que provavelmente caixa aberta... né? Não sei, me desculpa, falta, né, o conhecimento do nome exato, mas é um declínio, né, em degraus de concreto que desce ali uma água preta, né, com odor ruim. Tem tanto perto dessa vala que foi aberto que você acabou de dizer, quanto um pouco mais para frente. São 2 que vira e mexe, escorre uma água preta que o pessoal reclama muito. Com certeza não é a estrutura da Sabesp, a Sabesp não tem estrutura aberta, a céu aberto. Né? Nem na estrutura da Sabesp vocês enxergam, que é tudo enterrado. Mas a gente vai dar uma olhadinha para saber o que é esse esgoto. Vocês devem ter conhecido, o pessoal que trabalha ali com certeza já conhece, né, que passa ali direto, mas segundo momento a gente vai acompanhando mais próximo. Só um detalhe, presidente, o senhor disse a respeito desses avisos. Eu combinei hoje, conversando com o Bernardo lá em São João da Boa Vista,
que sempre que houver uma intervenção que afeta diretamente a população, que ele venha com aviso, né, dizendo que isso vai ocorrer. E eu me comprometo também, assim que tiver assinado o contrato para fazermos os remanejamentos das redes, as substituições das redes, de enviar uma cópia do projeto para vocês, de enviar uma cópia do cronograma e de avisar em todas as casas, a gente faz isso, avisando, olha, essa BESP vai fazer a substituição, vai quebrar a calçada, vai quebrar, e deixa o telefone do encarregado, do fiscal da obra e do encarregado do posto, o meu telefone, para que a pessoa entre em contato. Eu me comprometo em fazer isso para todas as ruas que nós fomos trabalhar aqui em Águas da Prata. E manda a cópia do cronograma do projeto para a Câmara e para os vereadores. Nós agradecemos antecipadamente, então. Bom, então eu agradeço mais uma vez os esclarecimentos ao seu senhor José Márcio Carioca, que é o gerente da divisão, e o seu Bernardo da Silva, né, encarregado do posto de operação. A gente já tem solicitado aí há algum tempo e hoje, finalmente, creio que essa audiência ela serve para isso mesmo, né? A gente reunir os objetivos, colocar na mesa as dificuldades, né? Tanto da Sabesp quanto nossa, da população, trazendo as reclamações da população. Então, acho que um ponto que fica fortalecido é de saber que a Sabesp, né, através do seu nome, esteja aí trabalhando para que melhore cada dia mais os serviços e os reparos necessários ao município. Então, agradeço a vinda de vocês, tá? Informo que essa tribuna ela vai ser lavrada uma ata para consulta à população e internamente a gente vai dar andamento nos combinados aqui sobre ofícios, atendimento e outras demandas. Então, em nome dos vereadores da população, agradeço ao senhor José Márcio Carioca, Bernardo, pela participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite.